Começa agora. Bom dia, CDL. As notícias mais importantes do dia comentadas e analisadas. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Bom dia, amigos da Santos FM 92.5. Começa agora o programa Bom Dia CDL, projeto jornalístico realizado pela CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, que irá informar e debater os principais fatos do país e da região. Já temos aqui os nossos comentaristas na bancada da quinta-feira. Ela que é advogada e psicóloga, Ana Mara Simões. Bom dia, Ana Mara. Bom dia, Zé. Bom dia, José Geraldo, Giana, Rick, e meu bom dia especial aos ouvintes da Rádio Santos FM. Também já na bancada, titular das quintas-feiras, José Geraldo Barbosa, que é advogado, engenheiro, mestre em Direito Ambiental. Zé Geraldo, bem-vindo à bancada do Bom Dia CDL. Bom dia, Zé. Bom dia, companheiros da bancada. Um especial bom dia para Ana Mara Simões Martins. É isso aí. Eu gosto de completar o nome, né? Ana Mara Simões Martins. Tá isso aí. E a nossa... Ainda bem que a princesa Isabel não estaria hoje na bancada, né? O Dom Pedro I, que para lembrar o nome completo seria difícil, né? E a nossa Miss Jornalismo 2016, a Giane, né? É isso aí. A Giana Novaes já está aqui também. Bom dia, Giana. E pro ouvinte interagir conosco, não é difícil, é muito fácil, inclusive. Bom dia, Zé. É isso aí, é muito fácil. Bom dia aos ouvintes da Santos FM, os companheiros de bancada, Namara, Zé Geraldo, Rick. Bom, para participar tem várias maneiras. Pelo WhatsApp é no 991406444, 991406444. Pelo telefone fixo 3345-9507, 3345-9507. A nossa página no Facebook é a CDL Santos Praia e você pode baixar o aplicativo da Santos FM para participar do programa. Obrigado, Giana. Rick Santos complementando nosso time na coordenação de pauta e produção e também na sonoplastia. Hoje temos os destaques que são os seguintes. Tribunal de Justiça derruba liminar que suspendia contrato com o Hospital dos Estivadores. Fim da obrigatoriedade da Petrobras no pré-sal, vai a sanção do presidente Temer e deflagrada hoje a 36ª fase da Operação Lava Jato. Mais informações ao longo da nossa edição de hoje do Bom Dia CDL, que é uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, CDL Santos Praia. Vamos à questão do Hospital dos Estivadores. Mais um capítulo da saga abre e fecha do novo Hospital dos Estivadores em Santos se completa nesta semana, porque o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o Paulo Dimas Mascaretti, tornou sem efeito a liminar ontem a decisão provisória que suspendia o contrato entre a Prefeitura de Santos e o Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz para o gerenciamento do complexo hospitalar dos Estivadores. O desembargador acatou o pedido protocolado pela administração municipal na última segunda-feira. A medida tem validade até o julgamento do mérito da ação popular impetrada pelo advogado Nobel Soares. O caso está sendo analisado pela primeira vara da Fazenda Pública de Santos. Está agendada para hoje, logo mais às 14 horas, uma coletiva de imprensa com o secretário municipal de saúde, Marcos Calvo, que vai detalhar o início da operação do equipamento público. Zé Geraldo, eu vou começar por você. Nós bem debatemos a situação oposta, né, da suspensão do contrato na semana passada. Você falou em interesse público, que vai além. Até te perguntei, você foi muito claro, sua explicação foi muito esclarecedora a respeito de a justiça, o juiz, o desembargador, ele pesar o interesse público da ação. Ele levou em conta a idoneidade da instituição Oswaldo Cruz e o interesse público que está implícito nesse caso, no meu entendimento. Gostaria de ouvir você. Sem dúvida que ele levou em conta, não é? Ele levou em conta, sobretudo, os preceitos estatuídos na Constituição. Não tem sentido um equipamento desse nível, desse porte, prestes a ser inaugurado, né? Fica parado e, portanto, não prestar serviço à população carente nessa área de saúde. Prevaleceu sim o interesse público. Agora, isso não significa dizer que juridicamente a gente deva aceitar isso. A gente tem que exigir do poder público municipal que, quando se faça uma licitação dessa ordem, tem que se esmiuçá-la de cabo a rabo, de sorte a não dar margem para que inimigos políticos possam interpretar e tornar facilidade para eles, porque uma ação popular não é só interesse político não, viu, Zé? Tem interesse também de grana em jogo.
Uma ação popular Então, ao gestor público não é dado a oportunidade de dar chance para que outros avacalhem um serviço dessa natureza. Não é? Eu estou falando como cidadão, como munícipe que paga os seus impostos. Então essas coisas têm que ser bem levadas. O nosso gestor desse contrato, aí cabe aos gestores que cuidam disso, tem que ter a preocupação primeira de evitar brechas na lei de forma que qualquer outro advogado entre com liminar. Aqui em Santos tem uma indústria de liminar, tem uma indústria de advogados que fazem isso numa série de contratos públicos. Está na hora de combater esses caras tecnicamente, não é em rádio e televisão, é tecnicamente fazer as coisas de tal forma que ninguém entre, não haja penetração em termos de entre parênteses entre aspas eu vou usar sacanagem. Dá para entender o que eu quero dizer? Tem que fazer a coisa com muita precisão, com muita acurácia, com muito rigor técnico, ir a fundo, estudar tudo para fazer uma licitação tranquila, sem problema nenhum. É isso que se espera do gestor público. Até porque muito se fala das licitações que ela está baseada justamente na cultura da corrupção. Então existe um certo engessamento. Mas, infelizmente nesse caso, eu como leigo, tá? Temos aqui 2 advogados. O que eu percebo é o seguinte, é que ficou realmente uma dúvida se o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, ele realmente estaria contemplando o que diz ali a lei, a letra fria da lei, ou não. Claro, prevalece o interesse público. Eu, como munícipe, também estou muito contente que uma entidade com toda a expertise, toda a capacidade do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que é um hospital que, puxa vida... Referência. É referência, né? Que, quem tem um plano de saúde que tem o privilégio de ser atendido no Oswaldo Cruz, realmente está tranquilo em termos de atendimento hospitalar. Mas, realmente, eu acho que vou na mesma linha que você. Eu não estou sendo rigoroso demais na minha análise e nem estou criticando ninguém. Quero deixar bem claro, não estou fazendo juízo nenhum. Mas eu vejo o seguinte, quando se faz um equipamento desse, que está aí, disponível na cidade, se for em busca do melhor órgão para gerenciar, pega-se uma organização ligada ao Hospital Oswaldo Cruz, não é ligado em termos de CNPJ, porque se fosse em termos de mesmo CNPJ seria o Hospital Oswaldo Cruz, não é o caso. Sim. Porque nem um hospital filantrópico, o Oswaldo Cruz, embora seja uma instituição privada, ela também goza do certificado de entidade filantrópica, ou seja, ela faz uso também de uma série de imunidades. Por quê? Porque ela também presta serviços à comunidade. Dá para entender, Ana Mara, você que é do ramo? Então, é uma instituição seríssima. Ela não pode ter ela mesma um plano de saúde e um hospital com o mesmo CNPJ. Então tem 2. Dá para entender? E o nome Oswaldo Cruz, instituição, é um nome muito forte no Brasil, sob o ponto de vista de serviços médicos hospitalares. Isso não pode ser enxovalhado, isso não pode ser jogado assim a qualquer sabor, a qualquer crítica, você entendeu? Essas coisas o interesse público tem que prevalecer, aqueles princípios estatuídos na Constituição têm que prevalecerem. Todas essas coisas são muito sérias, Zé, pra gente ficar aí fazendo politicagem, combatendo o poder executivo por bobagem. Agora, isso não significa dizer que nós não deixamos de exigir do poder público municipal que as licitações sejam cada vez mais técnicas, mais fechadas, de modo a impedir eventuais explorações de cunho político por parte de aves de arribanceira que querem bagunçar o coreto. Bom, a exigência que está em pauta, Ana Mara, antes de te passar, eu vou também ouvir, já pode ficar a posse, Ana Mara, que tem um questionamento do ouvinte que vai ajudar na discussão, mas eu quero colocar o seguinte, que você teria que ter 3 anos de atividades da OS para poder entrar nessa concorrência pública para gerenciar o hospital. Eu até acho que é uma cláusula válida para se evitar, até não é o caso aqui de Santos, nesse caso não estou dizendo que é especificamente o nosso, mas é para evitar o que também acontece muito no Brasil, de se criar uma OS de ocasião ligada a políticos para poder fazer uso desse tipo de mecanismo legal e servir ao poder público, estabelecer convênios. Então, eu acho que a cláusula é correta, no meu entendimento, por tudo que a gente vê na política do Brasil. Mas agora eu vou passar para a Ana Mara, já até extrapolei aqui, mas
até peço desculpas porque nos atinge diretamente, é que quando se fala em saúde, né, como munícipe, não que seja até uma necessidade premente minha e da minha família, pode ser que seja, mas me preocupa muito essa questão dos estivadores, com certeza. A Giana, lê a mensagem do ouvinte e você, Ana Mara, prossegue, por favor, na sequência do comentário. Bom, Zé, o César, taxista aqui do Gonzaga, diz o seguinte: bom dia. Quanto ao Instituto Oswaldo Cruz, não é o mesmo do Hospital Oswaldo Cruz. Por isso está havendo este mau entendimento, confundindo o munícipe. Bom, César, me parece que não. Que é ligado ao hospital. Realmente, a ligação existe, sim. Acho que esta dúvida não existe mais. Parece que ela foi colocada lá atrás, de que uma instituição não tinha nada a ver com a outra, mas acho que isso já foi superado. Então, estamos falando da mesma instituição. Bem, agora ao meu comentário. Veja, claro que concordo, como foi dito, essa questão da saúde e assim, acho que até essa questão emblemática que envolve o Hospital dos Estivadores. Há quantos anos este hospital está parado, está fechado? Então, toda a expectativa que realmente nós aqui, moradores da cidade e da região também, ficamos em torno disso, desde que foi anunciada a possibilidade dele voltar a funcionar. Agora, nós temos um hospital pronto, fechado, equipado e fechado na cidade. Quer dizer, para um tema tão sagrado e tão necessário, tão urgente, que é a questão da saúde, né? Então, este é um aspecto. Então, a suspensão da liminar, ela vem, lógico, como algo extremamente positivo para que o hospital possa abrir as suas portas. Agora, isto não deixa de lado a questão, né, judicial aí em andamento, porque a suspensão da liminar, ela não impede, ou não vai impedir a sequência do processo. Então, nós ainda teremos o julgamento do mérito. Eu acho que isto nos deixa apreensivos, e eu imagino como fica isso para a organização social, para a instituição envolvida aí, porque a qualquer momento isso pode mudar, quer dizer, vai depender de uma... Você diz que o equipamento já é em funcionamento. Sim, já funciona. De repente falou, olha, claro, tem que fechar porque tem uma pendência judicial. Acho que isso é uma coisa, né, que não é bom, não é bom para nós. Concordo com o José Geraldo, né, com o que foi dito aqui em relação ao rigor dos editais, para que realmente não se deixe brechas, né, para que oportunistas, ou mesmo, não diria oportunistas, eu vou retirar esta palavra, mas não deixar brecha, assim, para que surjam dúvidas. Porque surjam dúvidas, é legítimo, óbvio, aqueles que se sentem incomodados ou que se sentiram prejudicados, que se manifestem, é legítimo isso, sempre é muito legítimo, mas os editais, eles têm que ter um rigor para realmente evitar esse tipo de situação. Então, acho que chamar atenção aí também para a administração municipal, para atentar aí para que em próximos editais tome mais cuidado para evitar esse tipo de coisa também. Então, o meu alerta é isso, né? Que bom que a liminar foi suspensa, mas fica a pendência judicial e o julgamento do mérito. Bom dia, CDL, programa da CDL Santos Praia no ar, às 7h13. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Santos o Manuel Chiaper, que é gerente-geral do Shopping Parque Balneário, que aliás é um grande parceiro aqui da CDL Santos Praia, é nosso associado. E tá chegando, Manuel, bom dia, tá chegando uma época muito especial para todos nós, porque o dia a dia é tão difícil, né? E no final do ano todo mundo tem aquele clima de congregação, porque tá chegando o Natal, e o Natal já bateu na porta do Shopping Parque Balneário, correto? Bom dia, Zé, bom dia aos ouvintes do Bom Dia CDL. É um prazer estar aqui, mais uma vez em parceria com o CDL, e realmente o Shopping Balneário e o CDL tem trabalhado, tem sido parceiros aí por um bom tempo. E estamos chegando aí no Natal. Natal está às portas, Papai Noel chega no dia 13 agora. E o Shopping Domingo, dia 13. Que horário? Ele sai do canal 2 às 8 horas da noite, tá? E o Papai Noel vem por uma parada de Natal. Nós são 217 artistas e um evento muito grande, é um evento assim que está virando tradição na cidade. É a 5ª parada de Natal,
é uma produção do Mauriel Marcide, né? Conhecido aqui da cidade. E estamos aí aguardando a todos nesse domingo. Ele sai do Canal 2 às 8 horas e chega aqui na frente do shopping entre 8h30 e 8h40, mais ou menos. Ô, Manuel, eu estive o ano passado, até tive oportunidade de trabalhar também no evento, né? Estarei também no domingo, mas eu achei muito bonita a parada. Eu não tinha assistido ainda, até porque meus filhos já não estão mais na idade de acreditar em Papai Noel, mas mesmo assim vale a pena assistir, porque é um espetáculo muito bonito, né? Eu vou dar aqui um depoimento sem medo de errar. Eu estive, quem teve a oportunidade de ir na Disney, aquelas paradas, você vê uma clara inspiração, claro, com as nossas características, e sempre uma surpresa do Mauriel Marcide, que é um grande artista, né? Então as pessoas realmente não podem perder um evento como esse, né? Que tem muita preparação, muita gente envolvida e tem um clima todo especial. Isso mesmo, Zé. Esse ano também teremos grandes surpresas. Aquele show de luzes na fachada externa, esse ano vai estar ainda melhor. Dentro do shopping, ali a decoração, teremos também uma surpresa. Bom, já posso abrir aqui. Nós vamos ter uma roda gigante dentro do shopping. Opa! Então a criançada vai se divertir bastante e até os adultos também, né? Então a decoração vai estar com uma roda gigante. Nós teremos ali duas bikes voltando para o lado da ecologia. Então a criança vai se exercitar e a árvore de Natal vai brilhar. Eles vão gerar energia e o brilho do Natal vai aparecer bacana, ali, incentivado pelo movimento das crianças. E mais do que isso, é o espírito de Natal que está chegando. Nós passamos todos nós, por um ano muito difícil, e agora o Parque Balneário promove esse clima de Natal, esse clima de comunhão, esse clima de família, esse clima até de perdão, né? Então, estamos entrando aí numa nova era, num novo espírito, que é esse espírito natalino que o Shopping Balneário promove a todas as famílias. Eu só queria que você confirmasse o horário, 8h30 da manhã, 8 horas da manhã ou à noite? Da noite, 8 horas da noite. Isso, então 20 horas. 20 horas. Exatamente. 20 horas. Isso aí. Porque senão permite dúvida. Isso. 20 horas saindo do Canal 2. É uma parada. Vem pela praia. Pela praia. Aí 8h30 da noite chega aqui no balneário. Com muita música, evidentemente. Muita música, muito show. E aqui na frente nós vamos ter, como no ano passado, aquele show de luzes que vai ser uma surpresa para todos. E vai ter a inauguração também dessa decoração de Natal do balneário, né? Isso, assim que chega o Papai Noel, dispara toda. Maravilha. Ô, Manuel, agora falando do comércio em si, você falou no ano difícil, né? Como é que é o balanço? Eu até convivo com o nosso presidente aqui, Nicolau Albeide, ele fala: quem não é otimista não é comerciante, né? E até daqui a pouquinho a gente vai divulgar na imprensa, a gente está fazendo uma pesquisa sobre contratações de final de ano e também sobre expectativa para o Natal entre os associados da CDL Santos Praia. E para mim é surpresa, não para o Nicolau, ele falou: te falei que o lojista é otimista, as pessoas estão com uma esperança muito grande que tudo vai melhorar nesse Natal em relação ao ano passado e as coisas para o comércio vão melhorar também em 2017. Qual é o entendimento, balanço desse ano no balneário e o que vocês pensam para o Natal e o ano que vem? Zé, realmente nós precisamos ser otimistas. Vamos dizer assim que a crise já passou. Agora estamos começando uma nova era. O Natal está aí, o comércio vai se aquecer realmente. A expectativa é muito grande. E o Shopping Balneário, durante esse ano, semana passada, entre 24 e 28, eu estive em São Paulo num curso da Abraço, Associação Brasileira de Shopping Center. Pois não. E ali a gente teve uma noção do mercado de shopping centers no Brasil. E ali a taxa de vacância, ou seja, de lojas fechadas no mercado brasileiro, estava em torno de 15%. Isso falando shoppings maduros e shoppings novos, né? O shopping balneário está com 1% de vacância. Então o shopping balneário passou muito bem pela crise e agora com a chegada do Papai Noel, com essa incrementação do mercado agora no Natal, os lojistas estão muito esperançosos. Nós temos batido os mesmos números do ano passado, isso já é uma grande vitória, não houve queda nos números em termos gerais do shopping. E realmente agora no Natal vai começar o aquecimento da economia. Agora, Manuel, agora para falar nisso, claro que a crise às vezes foi implacável para muitos ramos de comércio. Mas eu creio que o Shopping Parque Balneário, ele fez um investimento muito importante para manter esses resultados. Além da tradição do shopping, ser um shopping agradável e ter essa tradição aqui em Santos, é um lugar realmente que as pessoas gostam de ir, pessoas de todas as idades vão, mas eu entendo como fundamental o investimento na praça de alimentação, lá em cima, que revitalizou o shopping.
de uma maneira realmente extraordinária, não é? Você tem esse entendimento também que você tem que ter momentos estratégicos para investir e manter o seu negócio sempre atraente? Realmente, a praça de alimentação foi um investimento super importante para o shopping, ele trouxe retornos assim fantásticos, e agora já estamos voltados para outros investimentos, né? Só o investimento que nós fizemos agora na campanha de Natal já traduz o que o shopping balneário realmente está investindo. Se você for olhar no mercado de shopping center, muitos shoppings estão cortando seus investimentos em todas as campanhas. No Nordeste do Brasil, hoje já não dão mais prêmios de Natal, justamente para mudar a estratégia e diminuir um pouco o investimento. O shopping balneário esse ano vai dar uma Kia Sportage modelo novo. A decoração de Natal houve um incremento de investimento. Para o ano que vem nós vamos reformar os 4 banheiros do primeiro e do segundo piso, que é uma solicitação do povo, e realmente já com 40 anos precisa de um investimento. Então no ano que vem o shopping vai fazer 40 anos e podem esperar que ele vai estar com uma cara nova. Ok. Manuel Chiappa é gerente geral do Shopping Parque Balneário, só reiterando o convite para que as pessoas não percam a parada de Natal e a chegada do Papai Noel no próximo domingo. Vamos lá, domingo dia 13 às 20 horas ele sai do canal 2 e a previsão de chegada aqui na frente do shopping é entre 8h30 e 8h40. O Papai Noel vai estar de domingo a sexta, das 14 horas até as 22. Então você pode ir com toda tranquilidade, tirar foto lá com o Papai Noel e andar de roda gigante. No sábado é das 10 da manhã até as 22 horas. Manel, muito obrigado, um grande abraço a toda a equipe do Shopping Parque Balneário, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. O Bom Dia CDL vai para o intervalo, volta já já, o nosso bloco de apoiadores comerciais, 7h21. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. De volta com o Bom Dia CDL, estamos ao vivo de segunda a sexta-feira aqui na Santos FM 92.5, das 7 às 8 da manhã, aqui Zé Torquato, na bancada dos comentaristas Ana Mara Simões e José Geraldo Barbosa. Bom, o próximo tema diz o seguinte: a Câmara dos Deputados concluiu na noite de ontem a votação do projeto de lei que desobriga a Petrobras de ser operadora exclusiva do pré-sal. O texto final aprovado pelos deputados foi o mesmo que tinha sido aprovado pelo Senado em fevereiro deste ano. Com isso, o projeto seguiu para a sanção do presidente Michel Temer. Qualquer alteração na Câmara faria com que o projeto tivesse de voltar para a análise dos senadores. Esse projeto, que conta com o apoio da atual diretoria da Petrobras do governo federal, prevê que a empresa tem o direito de escolher em quais campos de petróleo do pré-sal ela deverá investir. Pela legislação atual, a petrolífera atua como operadora única dos campos, com uma participação mínima de 30% nos consórcios. Agora, a estatal passa a ter o direito de abrir mão de campos que não julgarem interessantes economicamente. A oposição chiou. Para os deputados do PT, PCdoB, PSOL e alguns da rede, o projeto fere a soberania nacional e vai significar a entrega da Petrobras para o capital privado. Como é que você vê essa abertura, a possibilidade de outras empresas, não só a Petrobras, explorarem os campos do pré-sal, meu caro Zé Geraldo? Zé, vamos ponderar o seguinte: nós estamos numa situação econômica, nós, enquanto nação, depauperada. Estamos com 170 bilhões de prejuízo, sem dinheiro para infraestrutura nenhuma. Nós precisamos investir e gerar emprego. O pré-sal tem possibilidade de gerar de cara investimento de mais 30 bilhões de reais nessa área para produzir petróleo. A Petrobras não tem dinheiro para isso. Não adianta a gente ser rico, mas a riqueza está lá no fundo do mar. Tem que tirar isso de lá. Não é? Além do que, foi mantida uma soberania. A Petrobras sempre será questionada se ela tem interesse ou não em explorar determinada área. A Petrobras é que vai dar a última palavra. Quer dizer, o projeto foi bem aprimorado, foi discutido. Eu acho que nós temos que trazer investimento. A educação tem que ser para já, Zé. Não pode ser para daqui a 30, 20 anos, 40 anos. Tem que investir já para que os nossos políticos, as novas gerações de políticos, tenham uma maior compreensão do país. Então nós temos que pegar esse dinheiro já, começar a faturar já, gerar emprego. Nós estamos com um déficit de emprego, Zé, aproximadamente de 30 milhões de emprego. Ali ontem numa revista, fiquei impressionado, né, Mara?
Imagine 30 milhões de jovens aí, jovens adultos, pais de família, sem emprego, Zé. Como é que fica? É verdade. Isso aí a violência urbana é diretamente ligada a isso, gente. É uma escala exponencial. Nós temos que gerar emprego, correr atrás. Agora, Ana Mara, essa questão da soberania nacional, eu creio que o mundo mudou bastante, né? Não se cabe, com todo respeito, o petróleo é nosso, esse tipo de coisa, né? Já foi lá na época de Getúlio Vargas, né? Já passou. A gente não pode viver nesse anacronismo. O Zé Geraldo matou a charada. Nós somos de investimentos. Nós precisamos colocar o país, fazer o petróleo render para o país. É isso aí. Não é? Muito embora hoje ele tenha a queda do preço do barril, não tem momentaneamente o poder, a força econômica que tinha em outros momentos, principalmente aqui no Brasil, haja vista a situação do Rio de Janeiro pela queda da arrecadação de royalties, mas não se pode perder uma oportunidade dessa. Aliás, nesse momento que a Petrobras está depauperada por tantos casos de corrupção. E parece uma piada, né? Dizer que vai entregar para o capital privado. Quem entregou o quê, né? Na verdade. Verdade. Bem lembrado, Ana Mara. Quem entregou bem lembrado, o quê, Ana né? Mara. Assim, o dinheiro todo da Petrobras que foi desviado e foi para quem, né? Foi para o privado? Foi para o bolso de quem? Foi para o privado. Fora o dinheiro para Cuba, Venezuela, etc, enfim. etc. Eu vou na mesma linha também, eu concordo, eu acho que a abertura ela é bem-vinda. Vai ser dada preferência à Petrobras, eu acho que, né, essa possibilidade ela se mantém ainda. Claro que a gente quer que a Petrobras se recupere, que a Petrobras, que é orgulho nacional, enfim. Claro, a gente respeita, e eu respeito todos os técnicos, toda a tradição da empresa, óbvio, a gente tem que respeitar isso, mas eu acho que uma abertura, ela é bem-vinda, sim, pensando na perspectiva do desenvolvimento econômico, do investimento, a perspectiva de saltar de 20 bilhões para 50 bilhões pelos especialistas. Então, fora a geração de emprego, como foi dito, o aprofundamento na questão, eu acho que, assim, além de tudo, vai ser bom para todos nós, porque esta abertura, ela pode levar ao barateamento depois do combustível, tudo isso, que eu acho que é algo também que interessa nós, usuários, né, dos serviços. Enfim, eu acho que na minha opinião, acho que é bem-vindo, sim. E tá aí, já é realidade, né? Já vai para sanção aí do presidente. Então, essa questão de abrir capital, de você fazer parcerias com a iniciativa privada, para trazer recursos para o Brasil, olha que oportunidade rara em termos de investimento, não só com a atividade de um juro alto, que é praticamente cria um ciclo perverso na economia, né? Você tem que remunerar altos juros para manter o fluxo de investimento estrangeiro no Brasil. Eu vejo aí uma grande oportunidade. Em contrário, para você investir em produção e trazer recursos para o país com esse teor. Desenvolver expertise também. A melhor Bolsa Família, a melhor inclusão social é um emprego para o chefe de família. Não é? À medida que o chefe de família tem emprego, ele não precisa de Bolsa Família, não é verdade? Então eu acho que nós temos que investir, gente, incentivar o empreendedorismo, estimular as pessoas a produzirem, ganhar dinheiro. Nós vivemos num mundo capitalista, ou não? Emprego e formação também, né? Não. Desenvolvimento, em todos os sentidos. Educação, mas a educação é investimento, né? Claro. Agora, até acredito que deveria se abrir para a iniciativa privada em muito mais setores. Sem dúvida. Exatamente, com o poder de fiscalização do governo, com metas claras, né? Escolhendo os melhores e não por favorecimento político e econômico. Tinha que ser assim, né? Porque sabe que quando eu ouvi isso, eu queria questionar, porque, por exemplo, mundo capitalista, você tem que acabar com esses paradigmas aí da luta de classes, que esse discurso está presente. Puxa vida, não pode mexer na CLT, porque vão tirar os direitos dos trabalhadores. Ninguém, acho que em sã consciência, pensa nisso. Eu vi agora, na minha última visita a Portugal, eu vi uma coisa interessante. Lisboa é uma cidade teimosa, bairro alto, Alfama, não é? E tem uma espécie de um triciclo que conduz 4 até 7 pessoas, Ana Mara. É uma espécie de uma motocicleta. E eu fiquei impressionado como é que uma moto daquela
tá? Imagina uma moto com cobertura de uma carruagem leve de alumínio. Imaginem isso. Subia o morro, sabe? E não subia aqueles morros lá. Era um motor elétrico, era uma moto de motor elétrico com capacidade de puxar 2 toneladas. Olha. E não poluía o ambiente. Lisboa está cheio desses equipamentos. É uma cidade limpa. Limpa, Lisboa. Agora, eu pergunto, esse tipo de coisa, até vou falar para o prefeito, gostaria de que fosse implantado aqui em Santos. Você ia reduzir o custeio, principalmente para o pessoal que reside nos morros, sabe, Ana Mara? Já que, sabe, nós temos que pensar, dar oportunidade, gerar emprego para as pessoas. É isso que nós temos que fazer. Nós vivemos num mundo capitalista. Então, essa nova relação que diz respeito ao mundo, eu fico pensando agora, voltar à eleição do Donald Trump, né? Pouco se falou, tanto a Hillary quanto o Trump, e na América Latina e no Brasil, em termos de relacionamento comercial, não é? Intercâmbio nos mais variados setores. E eu fico pensando o seguinte, eu queria dizer que quando você usa esses velhos paradigmas para dizer, não, vou entregar o petróleo, esse discurso que muita gente ainda acredita, até de uma maneira de querer melhorar o mundo, até o próprio Karl Marx fala de socialismo utópico, né? Então, talvez a gente não tenha entendido isso ainda. Que a política externa brasileira foi pautada nesse tipo de raciocínio. Então, se relacionou com Cuba, que deve se relacionar, não é? Com Angola, Bolívia, Venezuela, e agora existe um buraco, existe, no meu entendimento, uma brecha. Ontem o presidente Michel Temer falou assim, não vai mudar nada na relação entre Brasil e Estados Unidos. Aí eu fiquei preocupado, não vai mudar nada? Quer dizer que você está alinhado com países que estão na contramão do mundo, né? Aí em termos de desenvolvimento econômico e visões de governo, que hoje nós estamos no mundo globalizado. Justamente aqueles que fogem à ideia da globalização, é com esse que a gente vinha se relacionando há um tempo atrás. E agora, o presidente Temer disse que não vai mudar nada da relação Brasil-Estados Unidos. Eu fiquei com uma interrogação na cabeça. Acho que não deu tempo ainda do ministro José Serra ele mudar esse perfil de relações exteriores do Brasil a ponto da gente ter até um respeito maior dos Estados Unidos. Então, entendo que daqui de longe, que deve se mudar sim, deve se procurar o diálogo agora com o novo governo do Donald Trump e não se manter a política externa que para nós chamou muita atenção, inclusive com investimentos em Cuba, num porto do BNDES, enquanto que o Porto de Santos aqui tem várias carências e deficiências. Sim, eu ouvi também, inclusive o ministro José Serra, ele teve que fazer lá um comentário no e-mail, porque ele falou, ele apoiava a Hillary. Foi bem humorado o comentário dele. Né, a história de treino é treino, jogo é jogo, lembrando um jogador de futebol, Didi, né? Exatamente. Que se referia a isso. Mas ele chama a atenção, assim, temos que observar a composição da equipe, né, do presidente Trump. E quando também ouvi o embaixador falando que não muda nada para o Brasil, eu imagino assim, talvez na perspectiva, pensando assim, para o México, o horror que está sendo ali colocado, né, em termos para o México, como é que fica num sentido negativo, talvez. E eu acho que, óbvio, como você disse, o Brasil tem que aproveitar agora e explorar algo que jamais exploramos, né? Assim, acho que o Brasil nunca se voltou numa relação com os Estados Unidos, numa perspectiva aí, como você está colocando. Quer dizer, acho que é sim uma possibilidade que existe, mas acho que no discurso, como foi colocado, né? É algo assim, não devemos nos preocupar que não vai mudar nada, em termos de relação, assim, negativamente falando, como o México está apreensivo, né, que está ali sofrendo e pode ter realmente uma mudança brusca. Eu entendo o seguinte, pior relacionamento que o Brasil teve com os Estados Unidos durante a gestão Dilma, não vai ser pior. A Dilma teve a audácia de cancelar uma visita de chefe de Estado aos Estados Unidos. Isso é o fim da picada. Ela pensou em politicagem de Venezuela, de Bolívia. Ficou magoada, ressentida. Sim. E fala, temos que dialogar com o Estado Islâmico. Mas é lógico, nós temos que dialogar, quer queira, quer não queira, com a maior potência do mundo. Ninguém é americanófilo.
Claro que eles são, nós fazemos as críticas ao sistema americano, mas também é claro que eles são os dominantes na economia mundial. Isso é uma verdade. Nós não podemos trabalhar, o Brasil não pode exportar, Zé, deixar de lado o mercado como representa os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior mercado consumidor do mundo. Se você for em qualquer shopping mall dos Estados Unidos, qualquer lugar, você vê mercadoria da Sérvia, da Croácia, de qualquer país do mundo todo. Da Rússia, da Geórgia na Rússia, de tudo quanto é lugar. Agora nós, porque a presidente ficou desencantada, se sentiu ultrajada, cancelou uma visita de Estado. É o fim da picada. É um raciocínio anão. Bom, por falar em Donald Trump e do José Serra, porque tudo isso está implícito no comentário bem-humorado do Serra, que eu achei muito preciso. Treino é treino, jogo é jogo. Porque agora, uma vez com a caneta da presidência Zé, ali, né? Com aquele botão nuclear ali, sob o comando dele. A maior parte da acusação. Ele lembrar daquele dito do Didi da Guiomar. Quer dizer, que disse foi o maior meia-direita que o Brasil já teve, campeão mundial. Folha seca. Folha seca. Didi da Guiomar, o apelido dele. É verdade, então. Didi da Guiomar. Então, que ele fala da questão do Muro do México, falou agora que ele realmente, o Trump já fez um discurso conciliador, não é? Quando assumiu, falou, gente, agora eu vou governar para todos, e também isso chamou a atenção. É engraçado, sem nenhum tipo de trocadilho com o nome do partido vencedor republicano. Mas a atitude, não em termos de partido, mas republicana, tanto da Hillary Clinton quanto do Barack Obama, falou, olha, agora, gente, temos que ajudar o Trump a governar o país. Isso chamou muita atenção, tá? Lá não teve terceiro turno. Mas dizendo que é justamente essa questão que o Trump já ventilou que o Rudolph Giuliani, ex-prefeito de Nova York, no 11 de setembro, está cotadíssimo para o seu time. Olha, eu vou dizer, o Rudolph Giuliani é um grande quadro, teve essa infelicidade de estar no governo de Nova York quando houve o atentado de 11 de setembro, mas que ele fez uma modificação profunda na cidade de Nova York, inclusive na questão da violência, teve uma atuação precisa, combatendo a banda podre da polícia, repaginando totalmente os paradigmas de atuação policial em Nova York, e hoje Nova York é uma cidade extremamente segura, como deixou de ser algum tempo atrás, nos anos 80, por exemplo, né? Então, o Rudolph Giuliani, pelo menos ele nos passa uma situação de que bons nomes da política americana, com viés conservador do Partido Republicano, vão também emergir agora no governo do Donald Trump. E assim, é óbvio que a gente tem que torcer para que o melhor aconteça. Passado o susto, passado, né, o inesperado que foi a eleição do Trump, mas a gente, óbvio, tem que torcer sim. E como você disse, né, esse projeto do Giuliani foi, na época, muito interessante, inclusive aqui no Brasil. O próprio Gilberto de Menstein se inspirou muito no projeto dele para desenvolver vários projetos sociais em São Paulo, de ocupação de praças também, de inclusão social, de envolvimento de jovens. Então, assim, ele vem com uma bandeira do social muito forte, né? Então, um bom sinal aí, numa perspectiva aí de formação do governo Trump. Vamos torcer, né? Porque ele, se for pensar no desempenho dele ao longo da campanha, a gente fica muito assustado e com muito medo, assim, do que pode vir. Principalmente a questão do protecionismo. Que pode vir. Então, e assim, a sensação que eu tenho é que nós temos uma bomba relógio presidindo os Estados Unidos, né? Então... mas por outro lado, Ana Mara, você não pode esquecer que as instituições nos Estados Unidos são fortes. Eles já fizeram impeachment de um presidente, Nixon. Sim. Quer dizer, ele vai ter que também, ele tem poderes, mas os poderes dele são limitados. Não é tão grande quanto ele imagina, né? Também são limitados, eles têm um poder judiciário forte, tem um poder legislativo forte, e qualquer coisa que ele fizer fora das regras pré-estabelecidas, ele é impeachado, rapaz. Isso não tem nem dúvida. Os americanos somos fortes. E a imprensa lá é muito forte. Então, você lembrou do filme Todos os Homens do Presidente, que fala da questão do escândalo de Watergate, naquela altura, né, que atingiu o Nixon, espionagem, né, das conversas de campanha dos democratas, né? Então, para quem é estudante de jornalismo e
quer saber um pouco do jornalismo que tanto nos orgulha, pode ver esse filme. Todos os Homens do esse Presidente. filme e um outro filme também que trata dos padres pedófilos de Boston, é um filme imperdível, não é? Quer dizer, Spotlight, que é um filme imperdível para todo e qualquer jornalista, não é verdade? É verdade. Quer dizer, a imprensa dos Estados Unidos O Informante também, sobre a indústria do tabaco. Do tabaco. Três filmes extraordinários. Aquele filme também da Julia Roberts sobre a poluição, é uma imperdível também. Erin Brockovich. Erin Brockovich. Muito bom. Substâncias cancerígenas de uma mina. Isso. A gente não pode esquecer que os Estados Unidos, quer não queira, é um país muito sério nesse tipo de coisa. Agora, o grande desafio que eu entendo que prevalece para os nossos políticos, para o político brasileiro, é que a classe mais desfavorecida nos Estados Unidos, a classe média que perdeu todos os direitos, perdeu o emprego lá, você vê que ela ganhou em todos os estados mais obreiros dos Estados Unidos, na Pensilvânia, no Texas. Então o que ocorre? Essa turma está desempregada, perdendo dinheiro, lutando para sobreviver, reduzindo o custo. É o que ocorre aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o que está acontecendo? A classe média, entre aspas, está cada vez mais pobre, cada vez empobrecendo mais. E aí, como é que fica? E uma série de privilégios dos políticos, do poder judiciário, eles não dá para conviver mais com os privilégios. Essa aqui é a verdade. E assim, os Estados Unidos é campeão em desigualdade, né? Em desigualdade social. Quer dizer, 1% dos mais ricos ganham mais do que 90% dos americanos, dizem as estatísticas. Então, assim, é uma situação bastante delicada que vive o americano e que realmente a gente não sabe, a gente não tá lá, mas assim, o que está sendo demonstrado, né, essa situação. Então, eu acho que a gente tem que torcer, eu acho que o resultado dessa eleição e outras, e o que vem acontecendo politicamente, chama a atenção para algo que a gente não está assim, enxergando. Eu acho que há um rompimento de paradigmas, o que vem acontecendo. Então, assim, é preciso que se faça uma leitura mais aprofundada do que a política, do que o mundo está pedindo. Eu acho que essas eleições, né, o que aconteceu no Brasil, o que vem acontecendo, essa eleição do Trump, eu acho que é um sinal mesmo de que o mundo, assim, os especialistas, os políticos, os governantes, eles precisam olhar para o que está acontecendo de uma outra forma e mudar o rumo da história. Eu entendo rapidamente, para encerrar, que existe uma guinada conservadora nos países mais ricos, e a questão da imigração está muito envolvida nisso, e mais no caso da Europa, a questão dos refugiados. Haja visto o que aconteceu no plebiscito do Reino Unido, que a maior parte da população escolheu sair da União Europeia, que é justamente para fechar mais as fronteiras. Existe um paralelo entre o Brexit e a eleição do Trump, que foi motivada por esses americanos mesmo, de origem, que são de classes econômicas menos favorecidas, que se sentiam excluídos, com muitos privilégios a latinos, enfim. Esse é o raciocínio deles, não é o que eu penso, mas só para ilustrar a matéria. Bom, policiais federais estão nas ruas desde as primeiras horas desta quinta-feira para cumprir mandatos da 36ª fase da Operação Lava Jato em cidades do Paraná, São Paulo e Ceará. A ação foi batizada de Operação Dragão e cumpre 18 mandatos judiciais, sendo 16 de busca e apreensão e 2 de prisão preventiva. O empresário lobista Adir Assad, que já está preso na carceragem da PF em Curitiba, teve um novo mandado de prisão expedido. Ao contrário da prisão temporária, que vence em 5 dias, a prisão preventiva não tem prazo determinado para o investigado deixar a prisão. Aí deflagrada a 36ª fase da Operação Lava Jato. Às 7h44, aqui no Bom Dia CDL, o apoio cultural da APO Planos Odontológicos Empresariais, assistência de primeira linha para você, com dentistas competentes, uma rede de 200 profissionais aqui na região, todos eles indicados, credenciados rigorosamente para te atender da melhor forma possível. Essa é a APO Planos Odontológicos Empresariais, que tem parceria com a CDL Santos Praia e grandes empresas da região. E é certificada pelos 9001 e todos os departamentos. Conheça o que a APO pode fazer pelos funcionários e pela sua empresa. 21044000, acesse apoodonto.com.br. 7h45, Bom Dia CDL, volta já. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia.
De volta com Bom Dia CDL, realização da CDL Santos Praia, aqui Zé Torquato, na bancada dos comentaristas Ana Mara Simões, José Geraldo Barbosa e toda a nossa equipe, com o Rick Santos, Jana Novaes. Jana, como é que o ouvinte pode fazer para interagir conosco? Por favor, divulgue os canais de comunicação do nosso programa. É muito importante a participação de todos. Bom, Zé, tem várias maneiras. Pelo WhatsApp é no 991406444, 991406444. Pelo telefone fixo 3345-9507, 3345-9507. A nossa página no Facebook é a CDL Santos Praia e você pode baixar o aplicativo para participar do programa. 7h48, agora 7h48. Balsas e estradas. Travessia Santos Guarujá, 6 balsas em operação, tempo de espera é de 15 minutos em ambos os sentidos. Travessia Guarujá Bertioga, uma balsa em operação, tempo de espera de 30 minutos em ambos os lados. Nas estradas, operação normal 5x5 no sistema Anchieta Imigrantes. Na Imigrantes, direção a São Paulo, lentidão do quilômetro 18 ao 14, devido ao excesso de veículos. Já na Anchieta, lentidão do 20 ao 17, do 13 ao 10, também por excesso de veículos. As demais rodovias do sistema com o tráfego normal. Complementando que em São Sebastião e Ilhabela estão 3 balsas em operação. O tempo de espera é de 30 minutos dos 2 sentidos. Bom, previsto para ontem, o Supremo Tribunal Federal adiou o julgamento sobre a terceirização da atividade FII. O julgamento realmente está marcado ontem, com muitos protestos aí das entidades sindicais, mas a permissão ou não para que possam ser contratados funcionários pelas empresas para uma atividade fim, já que já é permitida a contratação para atividades meio, não aconteceu e vamos aguardar a próxima oportunidade, Zé Geraldo. Eu entendo o seguinte, que a terceirização das atividades fins, o que significa? Só vai existir uma firma de fachada, terceirizou tudo, ou não? Como é que você vê isso? É a pejotização que chamam, né? Eu acho o seguinte, aí eu tenho uma empresa e a empresa sou eu sozinho, o resto eu terceirizo, é isso? Você pode contratar para atividade. Eu monto uma loja, da empresa. eu monto uma loja concorrente da loja de um amigo meu, uma loja de artigos eletrônicos, dou um nome, aí eu coloco outras pessoas para dirigir e eu não faço nada. Só vou lá e recebo arrendamento, é isso? É uma espécie de uma franquia? Não, é que você, de repente, você tem as atividades de meio, que nem, por exemplo, portaria de prédio. Limpeza. Exatamente. Não, eu tô dizendo, não, mas atividades fins aí é um negócio mais sério. Sim. Atividade meio, assim, isso aí tudo bem. E a atividade fim? Como é que é? Só uma pessoa responsável, ou terceiriza, e sai da reta e o outro aqui entra? Como é que é? Seria, de certa maneira, não é uma flexibilização da CLT, não sei se seria forçada, o mercado ia preferir. Mas realmente eu não tenho opinião sobre isso, eu preciso me aprofundar mais, eu realmente estou meio inseguro. Hoje tem uma decisão, né, que é com base nisso, que a atividade fim é proibida, né? Sim, súmula 331 do TSE. TST, Tribunal Superior do Trabalho. A atividade fim, ela é proibida, a terceirização da atividade fim. Apenas a atividade meio, né, como serviços, como foi dito, vigilância, serviços de limpeza, essas segurança. Coisas. Agora, o que está em discussão é exatamente isso, né? Se a atividade fim vai ser mantida ou não, né? O impedimento da atividade fim. Quer dizer, tem muita coisa e tem muita coisa por trás disso também. Foi pouco noticiada essa votação. Tô voltando. Aliás, sacanagem. Estava pautado para ontem. Aliás, temos que abrir os olhos em relação ao Congresso, né? Então, eu acho, Zé, temas como esse e outros tantos, porque os parlamentares, o Congresso, ele está aproveitando essa brecha aí de Donald Trump, não sei o quê, e eles estão votando coisas que não deveriam estar votando, eles estão pautando aí projetos que não deveriam estar pautando. Inclusive essa questão aí do que diz respeito ao interesse próprio, que é relacionado ao Caixa 2, né? Então, e a reforma política também. A reforma política vem aí. Então, a reforma política também está em pauta, porque coligações permitidas só até 2020 e a cláusula de barreira instituída para os partidos. Zé, vai ter uma progressão.
São muitos partidos, né, Zé? Tem mais 35 partidos. Parece que tem mais 50. Mais 30, acho que mais 30. 50, Aí tem o fundo partidário para 35 partidos. É isso aí, que agora aumentou para 1,5 bilhão. Né? Que duplicou praticamente. Então, nós podemos fundar o Partido dos Amigos do Rick, não é? Partido dos Amigos do Rick. Lançamos 2 candidatos a vereador, aí o Rick vai ganhar aí 0,05 do fundo partidário. Não é verdade? E aí, se ele ganhar em torno de 200 mil, ele já está com a vida dele feita durante um ano. Entendeu qual é a jogada? E aí começa a alugar. Quer dizer, é uma grande sacanagem, eu vejo. Agora, quanto a esse negócio de atividade fim, eu sou contratado, eu não sou cozinheiro, mas vamos lá. Vamos supor que eu seja um grande um cozinheiro. Aí eu chego e diz assim, ó, como é que faz? Zé, esse negócio não tá me cheirando bem. É uma forma de estar burlando aí a CLT. A CLT, né? Então tem que ficar atento a isso. Bom, vamos em frente então para falar dessa questão das cláusulas de barreiras. E a proibição das coligações depois de 2020? O que vocês acham? Porque tá tudo aí no mesmo... Tem que ser proibido já, Zé. Eu acho que tudo tá na mesma panela, né? Que é a questão das dicas de aluguel. Eu acho que é interessante para que você combata esses partidos só estão lá para vender na realidade, fazer barganha política. Ter aí, né? no máximo, sem querer restringir ninguém, 3, 4 partidos fortes, não é? O resto deveria ser, sabe? Não pode, porque o que existe hoje é uma indústria de fundo partidário. Assim como, vou falar uma coisa para vocês muito grave, que a gente deve começar a estudar. Assim como a indústria de sindicatos. Assim como a indústria de sindicatos. Entendeu? Mas eles seriam atingidos assim como a indústria de sindicatos. No coração, com essa permissão da terceirização. Eu entendo o seguinte, hoje a atividade sindical se tornou uma atividade hierárquica, de pai para filho. Não é? É verdade, gente. Nós temos aqui umas oligarquias sindicais. Quer dizer, isso prejudica a democracia, não tem novas ideias, não é? Novos pensamentos. Mas a Ana Mara tocou num assunto aí, que nós não demos destaque, é a questão da anistia para o Caixa 2. Essa anistia da Caixa 2, Zé, se traveste de uma coisa seguinte, porque as leis vigentes no país hoje servem para pegar o Caixa 2. O Brasil tem legislação no Código Penal que serve para isso. Essa anistia, a criação de uma lei especial, de um artigo especial, o que visa? Anistiar os crimes anteriores, você entendeu? Porque tem aquela famosa a lei não retroage. A lei não retroage. Quer dizer, é uma sacanagem. É uma sacanagem. Tá tudo aí também na mesma discussão. Mas também, é nesse congresso que está aí. Hoje está em pauta a questão do acordo de leniência também, né? A modificação do acordo de leniência. Que o pessoal da Força Tarefa de Curitiba disse que seria aí um tiro também. Seria o início da morte da Lava Jato. Início da morte da Lava Jato. Porque, só deixando claro, né, pro ouvinte, o acordo de leniência, na verdade, é a empresa, é a delação premiada por parte das empresas. Sim. E a proposta é o quê? Tudo bem, vira, na verdade, esse acordo, o único objetivo vai ser econômico, como está sendo dito. Isso. Porque vai ser taxada multa sobre a empresa, devolver o que desviou, mas em contrapartida, isentar o criminoso. Isentar o criminoso, quer dizer... gente, eu acho que a gente tem que ficar muito de olho no que está acontecendo em Brasília e gritar. Temos que gritar, não podemos deixar. E aí, Zé, é aquela famosa, né? Tudo se passa como se nada se passasse. Nossa, eles estão assim muito espertos e muito rápidos, aproveitando essa eleição aí. O mundo e o Brasil se voltou aí para os Estados Unidos e aí vamos correr. Bom, quero falar para você do apoio cultural da Design Gallery. Design Gallery é uma loja extraordinária, com presentes para você, lojas de utensílios de cozinha, utilidades domésticas, listas de casamento, chabar, o que você precisar, você encontra na Design Gallery. São muitos produtos bacanas, com várias faixas de preço para você, lá na Design Gallery, que te atende em 2 lojas. Só quero lembrar que ela 6 vezes consecutivas, a eleita no Top of Mind, como uma loja referencial em presentes, enfim, muita coisa boa que você encontra lá na Design Gallery, que está na Avenida Sodré 3 do Boqueirão, em Santos, e também uma nova loja aqui na Marechal Deodoro, ali ao lado da Praça Fernandes Pacheco, a Design Gallery para você, número 98, para você usufruir bastante, né? Bom, vamos às novidades do esporte
as novidades do esporte. Hoje o jogo Brasil e Argentina em Belo Horizonte, palco do 7-1, Neymar contra Messi. E aí, Zé Geraldo? Hoje nós vamos ganhar da Argentina 2-0. 2-0, gols de quem? Eu acho que vai ser um gol do Fred, lá no Mineirão, ele joga muito. E o Felipe Coutinho, se jogar, que esse cara joga muita bola. Legal. E aí, Ana Mara, vamos lá. Brasil e Argentina? 2-1. 2-1 pra Argentina ou pro Brasil? Pro Brasil. Vamos lá, né? A Argentina, ela tá capenga, né? Jogando sem o Messi, tá fora da zona de classificação. Mas joga muito contra o Brasil. É verdade. Eu não espero facilidade, não. Por isso que eu tô pondo um 2-1 aí, mas Brasil. Então, eu falei, eles estão com apetite, nós estamos com o Tite. O Tite mudou totalmente, não é? A forma de jogar da seleção brasileira, né? Fez o básico ali, arrumou a casa. O que o Romário diria nesse tipo de jogo, Zé? Pô, parceiro, aí, pra mim tô sossegado, porque é só tocar a bola em mim, valeu? Que é gol, certo? Ô, tempão, né? Saudade do Romário, né? E o Pelé? O negócio é o seguinte, pô. Sou eu mais 10, pô. Entende? Toca pra mim, pô. Viu, Tite? Eu só não ia voltar pra marcar, entende? Que você pede, mas de resto ia fazer os gols, entende? Legal. Nota 10. Matando saudades aí das imitações, né? Vocês ficam me provocando. A gente faz uma boa. Bom, estamos aí pelo projeto da CDL. A dona Ana Lúcia tá ouvindo a gente? Ana Lúcia Novaes, que é mãe aqui da Giana Novaes, está aqui ouvindo o programa, gostando muito do conteúdo, e a gente se esforça mesmo, se esmera para trazer um bom trabalho jornalístico nesse projeto da CDL Santos Praia. Se menciona aqui o presidente Nicolau Albeide por acreditar na comunicação, é um dos pilares aí da entidade da CDL Santos Praia, que representa 1.300 lojistas aqui na região da Orla de Santos, áreas contíguas também, shoppings, enfim, é um prazer estarmos aqui diariamente. Pois não, Zé Geraldo? Zé, eu queria fazer um agradecimento público à dona Ana Lúcia por ter tido a oportunidade de colocar no mundo uma filha tão bonita, inteligente e uma estagiária de jornalismo capaz. É isso Nota aí. 10, dona Ana Lúcia. Tá certo. Bom, parabéns a Jana, ao Rick Santos, obrigado Ana Mara, obrigado Zé Geraldo Barbosa, obrigado a você que nos prestigiou com a sua audiência. Vem o Rafael Mota e o Entre Linhas na Santos FM 92.5. Até amanhã, um abraço, tchau. Termina aqui. Bom dia, CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia.